Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós iremos falar sobre as aves, que é uma classe dentro do filo dos cordados, né? Dentro do reino animal. Então, agora eu gostaria que vocês pegassem a apostila na página 34. Terão algumas partes que eu vou pedir que vocês grifem no livro, tá bom? Então, vamos lá. Para começar, este grupo é um grupo de indivíduos que são vertebrados. Então, possui crânio e coluna vertebral. Este grupo é um grupo que tem uma especialização, tem características especiais e provavelmente eles evoluíram ou eles são dinossauros que não foram extintos, tá? São um grupo de indivíduos que, em toda a ordem história evolutiva, eles vêm com características bem parecidas com o grupo dos dinossauros, tá? Eles têm dois pares de membros, o grupo das aves tem dois pares de membros anteriores especializados no voo e dois membros posteriores especializados na locomoção, com exceção de poucos grupos, como por exemplo os pinguins, que não voam, tá? Mas têm as asas modificadas em nadadeiras, tá bom? E existem grupos de animais que não vão voar, mas que têm as asas como uma característica deles, mas eles não voam por outros motivos, como por exemplo o avestruz, que é um animal muito grande, pesado, com asas pequenas, então é incapaz de voar por esse motivo, mas ele possui os pares de membros especializados para o voo, tá bom? Bem, todas as aves, elas têm penas, até os pinguins vão possuir penas, podem ser penas de contorno ou penas especializadas para o voo, para facilitar o voo, tá? Todos vão possuir penas. Todos os indivíduos deste grupo homeotérmicos e endotérmicos, ou seja, eles vão manter a temperatura do corpo constante, vão regular essa temperatura, tá bom? Eles não vão perder a temperatura para o meio ambiente, eles vão manter a temperatura do corpo constante. Esse grupo é um grupo de animais que vão ser dioicos, sexos separados. Vai ter indivíduos macho e indivíduos fêmea. E esse grupo, a gente vai ver um dimorfismo sexual bastante grande. Machos com características um pouco diferentes das fêmeas. Machos com, por exemplo, plumas mais vistosas, penas coloridas e as fêmeas às vezes não. A gente vai ver essa característica, tá? Este grupo é um grupo de animais, então, vertebrados bípedes, tá? Que tem os membros anteriores transformados em asas e penas inseridas na pele. Então, eu gostaria que vocês fossem lá no segundo parágrafo da página 34 e grifassem a primeira e a segunda linha, que é justamente sobre o que eu acabei de falar. Como eu falei também, eles são homeotérmicos e endotérmicos, eles mantêm a temperatura do corporal constante, e isso está no primeiro parágrafo da página 34. Tá? Bem, uma outra coisa que eu falei com vocês que é importante é que eles fazem a respiração do tipo pulmonar. Lembram que lá nos anfíbios eles começam a respirar por meio de pulmões? Nos anfíbios, a respiração ela ainda é uma respiração arcaica, primitiva pelos pulmões. No caso dos crocodilos, dos répteis, de um grupo, né, de maneira geral, todos já possuem pulmão e são especializados nisso, só tem esse tipo de respiração. Já no caso das aves, a respiração é por pulmão e ainda tem um benefício. Elas possuem sacos aéreos. Esses sacos aéreos vão tornar mais eficiente a respiração pulmonar. Porque imagina, um indivíduo como é a ave, que precisa de voar, né? Ela precisa ser muito especializada nessa característica de voo. Então, qualquer característica que favoreça o voo vai ser uma característica importante neste grupo. Então, esses sacos aéreos, eles vão favorecer as aves na questão do voo, tá bom? Uma outra característica importante que as aves possuem é a siringe, que está relacionada ao canto das aves. As aves cantam, né? Eles assoviam, né? Fazem sons diferenciados. Algumas conseguem repetir sons que nós fazemos. Então, é por conta desse órgão responsável pela produção do canto, que a gente chama de siringe, tá bom? Bem, então, através dos pulmões, as aves respiram.
a partir de pequenos sacos, que são sacos que a gente chama de sacos aéreos, que servem para acumular o ar inspirado e ir liberando ele aos poucos. Isso aumenta a eficiência respiratória, tá? Bem, a circulação das aves já é uma circulação que não vai ocorrer mais a mistura do sangue oxigenado para o não oxigenado. Então, de um lado do coração vai entrar um tipo de sangue e do outro lado do coração outro tipo de sangue. Por isso a gente chama de circulação dupla e completa. O coração já é um coração agora completamente com as cavidades separadinhas. Não há mais uma mistura do sangue oxigenado para o sangue desoxigenado ou com pouco oxigênio, como acontece nos répteis, nos anfíbios e nos peixes. No grupo das aves, então, agora o coração ele tem todas as 4 cavidades, septos separando todas as cavidades. Portanto, o sangue oxigenado não mistura com sangue com pouco oxigênio. Sangue venoso e arterial não vão se misturar. Sangue venoso é um sangue rico em gás carbônico, pobre em oxigênio. Sangue arterial, um sangue rico em gás oxigênio. No nosso coração dos mamíferos e no coração das aves, um lado do coração vai circular sangue apenas oxigenado e do outro lado apenas sangue venoso, tá bom? Então, isso vai acontecer no grupo das aves. Coração com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Parte de cima átrio, parte de baixo ventrículo. Então, nessa imagem, eu trago para vocês justamente essas características. A gente tem aí, olha, peixes, coração com 2 cavidades, anfíbios, coração com 3 cavidades, répteis, coração com 3 cavidades, no caso dos crocodilianos, com 4 cavidades, e aves e mamíferos, coração já com 4 cavidades e o sangue não se mistura, tá? Bem, uma outra característica importante no grupo das aves é elas possuírem uma glândula secretora de gordura impermeabilizante. Essa gordura, ela vai tornar a pena das aves, a plumagem das aves impermeável. É como se a gente tivesse uma couve debaixo da água. Não sei se vocês já observaram. A couve, ela vai, quando a gente coloca ela debaixo da água, a água escorre pela couve, parece que não está molhando a couve. Isso acontece nas aves, principalmente as aves de hábitos aquáticos, como o pato. Então, aí a gente está vendo nessa imagem aí, olha, a glândula uropigiana de um animal. E na imagem da esquerda, a gente vê um pombo tentando espalhar esse óleo da glândula uropigiana sobre o corpo, tá? Por que eles vão fazer isso? Para tornar o corpo impermeável à água. Porque você imagina um gavião ou uma águia que está voando lá bem alto e vê um peixe no mar ou no rio. Ela vai descer, pegar esse peixe e voltar. Muitas vezes ela pode se submergir, ela pode entrar dentro da água, pegar o peixe e sair voando. Se esse corpo dessa ave, ele vai pegar muita água, vai encharcar como encharca um pano, ela vai pesar e ela não vai continuar voando, porque ela vai estar pesada. Então, essa glândula uropigiana, ela vai facilitar com que uma ave de hábitos aquáticos entre na água, não fique pesada e saia voando, tá? Então, isso é uma característica muito importante do grupo das aves. Gente, eu estou falando mais devagar, com pausas, porque eu ainda estou com algumas dificuldades, estou com um cansaço, tá? Para poder falar. Bem, então eu gostaria que vocês fossem lá na página 34 para a gente grifar as partes que eu disse até agora, até nesse slide. Na página 34, no último parágrafo, fala justamente sobre essa característica que eu trouxe para vocês, que fala assim, olha, a circulação das aves é fechada, assim como dos demais grupos de vertebrados. Dos demais, porque o sangue circula por vasos sanguíneos. O coração é tetracavitário, ou seja, formado por 4 cavidades, sendo 2 átrios, que são as cavidades de cima, e 2 ventrículos. Não há mistura de sangue pouco oxigenado, que é o sangue venoso, com o sangue rico em oxigênio, que a gente chama de sangue arterial. Então, grifem essa parte, porque essa parte é extremamente importante, tá? Como eu disse, as aves, elas têm capacidade de voo, e isso torna as aves
capazes de fazer grandes migrações. Então, uma ave, por exemplo, que está no sul do Brasil, ela pode migrar para o sul do Canadá tranquilamente fazendo voo, migrando, tá? Mas vamos pensar, se acontece, por exemplo, uma mudança exagerada de temperatura, um superaquecimento do planeta, pode alterar esse processo de migração. Às vezes elas migram para fazer a reprodução e essa migração ela pode ser afetada e a reprodução também. Tá? Então, é importante que a gente entenda que elas podem fazer as migrações, as aves fazem migrações, mas elas podem ser prejudicadas pelas mudanças climáticas ou pelas ações irresponsáveis dos seres humanos. Então, eu quero que vocês observem no terceiro parágrafo da página 34, que fala sobre as aves fazerem a migração. Tem duas perguntas. Você já parou para pensar que a capacidade de voar das aves apresenta uma série de vantagens evolutivas? Quais vantagens seriam essas? E aí fala pra gente que as aves migratórias têm a possibilidade de viver em regiões geográficas muito mais amplas que animais que não voam. Isso permite que elas aproveitem bem o local em cada época do ano. Elas conseguem também fugir dos predadores. Podem evitar ficar num ambiente que é desfavorável à sobrevivência, né? Elas podem ser favorecidas pela obtenção de alimento. Se esse local não está bom, para elas sobreviverem, porque falta alimento, elas podem migrar para um outro local para conseguir alimento. Então, elas podem percorrer grandes distâncias à procura de uma presa, podem percorrer grandes distâncias para poder favorecer a reprodução, e isso vai acontecer devido às características que elas possuem de voo, tá? Uma outra característica importante que as aves possuem é que elas não possuem bexiga urinária, tá? E aí, o que vai acontecer? Elas não possuem nem bexiga urinária e nem uretra. Então, elas não vão ficar armazenando urina. E isso também é uma característica adaptativa para o voo, porque elas não vão ficar pesadas, tá? Então, elas não armazenam líquidos dentro do corpo e, portanto, ficam mais leves. Isso está na página 35 da apostila. Bem, como eu disse, as aves elas possuem estruturas especializadas para o voo e as penas auxiliam neste processo e a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas eu gostaria que vocês observassem aí que a gente já vê um dimorfismo, uma característica diferente entre galinha e galo. É um exemplo clássico para a gente aí, né? No início, os pintinhos não têm dimorfismo, não sabemos identificar quem é macho e quem é fêmea. Chega um determinado período que a gente já consegue perceber qual que é o macho, qual que é a fêmea, por conta dessas características que eles vão apresentar. Então, lembrando que as aves, elas fazem a reprodução do tipo fecundação interna. Então, os gametas feminino e masculino vão se encontrar dentro do corpo. A fêmea, ela tem um ovário geralmente, e o macho tem 2 testículos que vão liberar os espermatozoides dentro da fêmea. Vai haver incubação do ovo dentro da fêmea durante um período, depois ela vai pôr esse ovo vai ser chocado, precisa de uma temperatura adequada para isso, e aí esse filhotinho vai ser cuidado pela mãe durante um período, tá bom? Então, ela vai gerar o ovo, fazer o ovo, ela é ovípara, ela põe o ovo depois vai ser chocado e ela vai cuidar da prole dela. Tá? Então, a gente apresenta aí mais uma vez o dimorfismo sexual. Olha só os periquitos aí, que gracinha. Dimorfismo sexual. Mais uma vez, esses 2 indivíduos aí, olha, macho e fêmea. Olha o pavão e a pavoa, olha a diferença deles. O pavão, ele consegue abrir toda essa cauda dele. A fêmea não tem isso, tá? Então, existem essas características. Todos os animais, principalmente todos os animais do grupo das aves, eles apresentam alguma característica que traz pra gente essa questão do dimorfismo. Alguns, o macho vai ter uma crista grande, outros vão ser mais coloridos, outros vão cantar e a fêmea não vai, tá? Tem vários comportamentos que diferem o macho da fêmea. Mas vamos imaginar que você tem um passarinho em casa e não sabe, dá para fazer o teste que a gente chama de sexagem. A gente compra a sexagem pela internet até, retira o que o exame pede, envia novamente para o laboratório e eles mandam para a gente o resultado. Ou você vai em uma clínica veterinária e eles vão colher, né, o material e vão conseguir falar para você se o animal que você tem é macho ou se é fêmea. Aproveitando para falar disso, falar um pouco de tráfico de animais. A gente tem visto aí
várias pessoas que cuidam, né, de aves, tem aves em casa, aves exóticas. Gente, é importante a gente lembrar que quando a gente compra um animal do mercado negro, da pirataria, né, de pessoas que fazem transporte clandestino desses animais e vendem esses animais nas cidades, geralmente para chegar a um animal, morre 200, 300 animais. Por quê? Porque eles vão lá no ninho de um papagaio, por exemplo. Eles pegam vários filhotinhos, às vezes ainda sem penas, colocam dentro geralmente de canos de PVC com vários furos, colocam no meio de um carregamento, por exemplo, de banana ou de qualquer outra coisa que está vindo para a cidade. E aí aquele animal ele está vindo escondido, então ali ele vai pegar chuva, vai pegar sol, ele vai esquentar, ele vai sofrer, e eles vão colocar muitos animais, com o objetivo de que, se morrerem, alguns, eles consigam, mesmo correndo esse risco no trajeto, conseguir chegar com algum animal vivo. Então, geralmente, o tráfico de animais, ele não atrapalha só porque você está comprando um animal que deveria estar solto, mas porque para chegar esse animal até a sua casa, vários outros animais sofreram com isso. E a gente perde em biodiversidade. Então, eu estou aproveitando este momento para fazer uma reflexão com vocês. Será que vale a pena ter um animal lindo, maravilhoso em cativeiro, que geralmente não vai reproduzir, não vai cantar porque está triste, preso, sabendo da história que esse animal teve para chegar até a sua casa? Então, isso é muito importante que a gente reflita sobre esse comportamento dos animais, tá? Sobre essa característica, né, do tráfico de animais. Bem, além da presença dos sacos aéreos, da presença das penas, as aves possuem um corpo também aerodinâmico. Então, um corpo com formato para furar o ar, para auxiliar no voo. E então, elas possuem uma estrutura que a gente chama de quilha, tá? E essa quilha, ela vai ficar justamente na frente do corpo com a intenção, deixa eu pegar o marca-texto aqui, com a intenção de fazer o quê? De furar o ar. A quilha tá aqui, né? Tá aqui, com a intenção de furar o ar. Então, vai lá na página 36 para vocês verem o que fala na página 36 sobre a característica relacionada ao voo. Lá na página 36 fala assim, olha, no terceiro parágrafo. Além das asas, outras características desses animais contribuem para o voo, como os ossos leves e presença de sacos aéreos. A gente vai falar agora já de sacos de ossos leves. Aí lá no quarto parágrafo fala assim, olha, além dos ossos leves, as aves têm uma outra adaptação do esqueleto para o voo. O seu osso externo é fundido e apresenta forma de quilha, ou seja, forma da ponta de um barco. Então, ele vai ter essa forma assim. Com qual função? Função de furar o ar, de vencer a resistência que o ar exerce sobre o voo das aves. Ela tem todo o formato aerodinâmico. Pode olhar que quando a ave está voando, elas também fazem o formato com o grupo, formato aerodinâmico. Para quê? Para cortar o voo, para cortar o ar e facilitar o voo. Então, elas possuem esse osso, que é o osso quilha, com formato, ele tem um formato de furar o ar. Ele vai ter esse formato aqui. Qual é a intenção desse formato do osso? Esse formato do osso, da quilha, ele vai ter a intenção de furar o ar. Este ossinho é o ossinho da sorte. Não sei se vocês têm costume de comer a aposta da galinha. É um ossinho do peito da galinha, que geralmente a gente brinca de apostar. É o ossinho da sorte. Quem fica com essa parte gordinha, tá com sorte. E quando a gente puxa, geralmente, fica a parte gordinha para alguém e a outra pessoa fica só com um pedaço. Tá? Então, só para localizar o ossinho que vocês aí às vezes comem no peito de frango ou brincam com ele, é o ossinho da aposta, que é a quilha do frango, tá? Bem, como eu disse, o corpo das aves é todo adaptado para o voo. Além do osso externo, né, que é esse osso adaptado, elas possuem músculos nessa região, que é o osso do peito, aquela carne do peito, que vai estar relacionado ao voo, a furar o ar. Além disso, o osso das aves é um osso cheio de buraquinho. Esses ossos nós chamamos de ossos pneumáticos. São ossos bem cheios de furinho. E esse osso com essa característica é para ajudar a ave a conseguir vencer a resistência, mas ser leve ao mesmo tempo, tá?
Então, existem várias características que favorecem o voo das aves. A quilha, as penas, o formato hidrodinâmico, os sacos aéreos, a falta de bexiga urinária e os ossos pneumáticos, tá bom? Isso tudo são características que favorecem o voo das aves. E aí, onde que você vai ver agora essa característica do osso? Terceiro parágrafo da página 36. Você vai grifar a partir da quarta linha. Está escrito assim, olha. Os ossos pneumáticos permitem a diminuição do peso da ave e, ao mesmo tempo, conferem a resistência necessária para que eles realizem sua função. A presença de ossos pneumáticos pode ser observada de forma fácil em ossos longos, por exemplo, o da coxa da galinha. Tem gente que pega o osso da galinha e fica chupando e faz até barulhinho, né? Por quê? Porque é um osso oco, um osso pneumático, tá? Bem, como eu disse, osso oco, cheio de furinhos, que dão a ela leveza e, ao mesmo tempo, resistência. É um osso pneumático. As aves, elas também são classificadas de acordo com alguns critérios. A gente chama as aves de ratitas ou carinatas. As ratitas são aquelas que o osso externo não vai ter uma característica que favorece o voo. Então, elas não possuem o osso com aquela característica de furar o ar. No caso, o avestruz, a ema, o peru. E as carinatas, que vão apresentar o osso externo muito bem desenvolvido, com o formato de quilha, tá bom? Bem, como eu disse para vocês, a asa das aves, a pena das aves, tem características que também favorecem o voo. Então, são leves e vão diminuir, aí, ajudar no voo, favorecendo mesmo com que o ar, né, que passa pelas aves, consiga que esse ar não prejudique o voo delas. Uma outra coisa, além de auxiliar no voo, é que eles também vão ajudar a ave a manter a temperatura do corpo, tá? Então, essa explicação está na página 35, segundo parágrafo. Está escrito assim, olha, as penas são estruturas da pele que atualmente estão presentes apenas em aves e têm tamanho, forma, texturas e cores que podem variar muito. Assim, há penas maiores, como as penas das asas e da cauda, que auxiliam o voo, e outras menores que estão espalhadas pelo corpo e ajudam a manter a temperatura constante. Então, a gente vai ver que as aves, elas vão ter penas com características para desempenhar características que mantêm a temperatura ou auxiliam no voo, tá bom? Lá no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, na quarta linha, fala assim, olha, as penas que exercem a função de regulação de temperatura, elas ficam bem próximas do corpo, criando uma camada, tá bom? Para funcionar como isolante térmico. Já as que estão adaptadas as que são adaptadas ao voo, elas vão ser mais longas. Então, essa que tem o cálamo, que tem a raque, que é toda grandona, como a mesma que está na página 35, são penas adaptadas para o voo. E aquelas que parecem pluma, que fica bem pertinho do corpo, são as adaptadas a manter a temperatura do corpo constante, tá? As aves que não possuem penas, as aves que não voam, as penas delas vão estar adaptadas ao nado, como é o caso do pinguim. E também a proteção para o clima frio, né, para a temperatura muito baixa. Então, elas vão funcionar como isolante térmico, elas vão ser menores e vão manter a ave mais aquecida, tá? Então, elas também vão ter capacidade de tornar a ave impermeabilizada. Então, também vão ter a capacidade, então, de tornar essa ave mais leve para nadar. E isso está explicando na página 36, no primeiro parágrafo. Olha lá. Já nas aves que não voam, como os pinguins, as penas estão adaptadas para o mergulho e para a proteção contra o frio. Assim, elas funcionam como isolante térmico, mantendo a ave aquecida mesmo em ambientes muito frios. Então, a gente vê essa característica da ave aí, tá? Lembra que eu falei da função do impermeabilizante das glândulas uropigianas? Vamos grifar
Quinta linha. A função de impermeabilização é auxiliada pelo óleo produzido pela glândula uropigiana, a única glândula anexa na pele da ave. Porque no grupo dos mamíferos nós vamos ver várias glândulas. Nas aves, a única glândula que existe é a glândula uropigiana, tá? Essa glândula ela vai produzir uma secreção oleosa que lubrifica as penas e garantem que elas fiquem impermeabilizáveis. Então, vocês vão grifar essa parte do primeiro parágrafo da página 36, que fala com a função das penas de impermeabilizante, de auxiliar no nado dos pinguins e a questão da glândula uropigiana. E aí, lá na página 38, fala sobre a questão da siringe que eu falei com vocês, né? Da siringe que tá aqui, ó, nesse slide aqui, ó, que eu falei com vocês. Cadê a siringe? Fugiu. Siringe, que fala sobre a siringe. Nesse slide está falando que a siringe é o órgão responsável pelo canto das aves. E aí lá na página 38 está falando sobre isso. Então vamos lá para vocês verem falando sobre a siringe. Vamos lá, página 38. As aves cantam por meio de uma estrutura ligada ao sistema respiratório, a siringe. Essa estrutura é uma exclusividade das aves e é formada por anéis de cartilagem e músculos situados na parte mais baixa da traqueia, junto à bifurcação que origina os brônquios, que vai permitir que as aves vocalizem, que elas produzam modulação de sons, que elas façam como os papagaios, que entoam melodias, como os pássaros, por exemplo, canários, como, por exemplo, os periquitos, que fazem sons variados, como as calopsitas, que assoviam repetições, que podem repetir sons que nós fazemos. Então, vai lá na página 39, que está mostrando a anatomia da siringe, com a traqueia e com os brônquios, que é vários anéisinhos de cartilagem, tá? Bem, a capacidade de vocalização está lá na página 39, no segundo parágrafo. A capacidade de produzir vocalização e cantos que agradam as pessoas é uma das causas dos riscos de extinção das aves, que aqui é um atrativo para a caça ilegal. Por exemplo, o papagaio, trinca-ferro, meiros e tantas outras aves. Gente, tem trinca-ferro que é vendido por 10 mil reais, 30 mil reais. Eu conheço pessoas que vendem trinca-ferros por vários mil reais. Trinca-ferro que canta do jeito tal. Gente, a maioria deles são animais que não foram reproduzidos em cativeiro. A maioria deles não são animais que foram vendidos anilhados. São animais que são trazidos no ambiente natural para serem vendidos. E se a gente avaliar direitinho, é tráfico. E as pessoas que compram animais de traficantes, elas estão beneficiando o tráfico de animais. Portanto, elas são criminosas como quem faz, tá bom? Então, professora, mas eu comprei porque ele já estava aqui. Se não tem comprador, o traficante não traz o animal. Mas se eu não comprar, outra pessoa compra. É muito comum a gente escutar isso. Se você não compra, é menos um que comprou. Entendeu? É igual o papel do lixo, negócio do lixo no chão. Eu vou jogar porque o meu colega jogou? Não. Eu vou jogar porque eu tenho consciência. Não vou jogar porque eu tenho consciência que o meu ato pode prejudicar o meio ambiente. Da mesma forma com o tráfico de animais. Então, grifem essa parte aí da página 39, porque com certeza nós teremos momentos que vocês serão cobrados sobre este assunto. Será que está correto? Será que não está? Que efeito que isso traz para as cadeias alimentares? Que efeito que isso traz futuramente para a natureza? Será que este animal pode ser extinto? Será que pode haver extinção de espécies devido ao tráfico de animais e à biopirataria, por exemplo? Tá? Bem, uma outra coisa que a gente pode falar das aves é a presença do bico específico para a alimentação. As aves elas vão possuir bicos relacionados ao tipo de alimento que elas fazem, que elas vão consumir. Aves, por exemplo, que precisam perfurar para pegar um peixe, então elas vão pegar o peixe furando o peixe, vai ter um tipo de bico. Aves que precisam guardar o peixe na hora que está voando, pega o peixe e sai voando com ele, outro tipo de bico.
A gente vê isso em filmes da Disney, que mostram muitas relações ecológicas entre os animais, né? Os filmes da Disney fazem muito isso, trazem algumas relações ecológicas entre os animais. E a gente vê isso, por exemplo, do pelicano pardo no Procurando Nemo. A gente vê alguns exemplos desses animais com hábitos alimentares e os bicos aparecendo com essa função, tá? Então, a gente vê no Procurando Nemo o colhereiro e o pelicano pardo, nessa questão aí de relações ecológicas e do hábito alimentar dos animais relacionados, né? Como que eles vão fazer isso? Então, a gente vê isso acontecendo no grupo das aves. E isso também fala lá na página 39, olha, as aves não possuem dentes e ao longo da evolução desenvolveram bicos. E os bicos estão muito relacionados ao tipo de alimentação. Então, se essa ave come sementes, ela vai ter um tipo de bico. Se ela come peixes, ela vai ter um outro tipo de bico. E assim por diante. Então, este conteúdo é a introdução de todo o assunto que nós vimos nas nossas aulas anteriores, né, em todas as aulas, e agora a introdução do assunto que está na apostila até a página 40 do livro, tá bom? Beijo grande para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.